E o que é a geometria analítica, né? A gente vai estudar elementos de geometria, mas agora esses elementos de geometria eles vão ter coordenadas. Então, quando a gente fala de um ponto, a gente não vai falar de um ponto somente como um ente matemático, mas quando a gente pegar um ponto aqui, por exemplo, no plano cartesiano, a gente vai considerar que esse pontinho aqui ele tem uma coordenada. Então, se esse aqui é o ponto A, tá? Então, esse ponto ele tem as coordenadas 4 e 6. Então, tudo que a gente for analisar em geometria analítica, a gente vai estar analisando no plano cartesiano agora. Então, a gente sabe que o eixo X é chamado aqui de eixo das abscissas. Escreve assim, ó, abscissas. E eixo Y é chamado de ordenadas, eixo das ordenadas. E a gente sabe também que o plano cartesiano, a abscissa e a ordenada dividem em 4 quadrantes. Então, essa primeira região aqui, onde x e y é positivo, a gente denota pelo primeiro quadrante. Mesma coisa lá da trigonometria, né, que a gente viu ano passado. Então, aqui, primeiro quadrante, x negativo, y positivo. Essa região aqui indica o segundo quadrante. Terceiro quadrante. XY negativo. E quarto quadrante, x positivo e y negativo. Então, os eixos ordenados aqui dividem a região em 4 partes que são chamadas de quadrantes. Então, a gente vai começar estudando coisas bem básicas da geometria analítica. Então, uma das coisas básicas que a gente vai estudar, por exemplo, é como calcular, olha só, o ponto médio de um segmento de reta de extremidades AB. Então, se você pegar aqui, ó, um outro ponto B, a gente tem aqui esse ponto B de coordenadas 8 e 2. Esses pontos AB formam um segmento de reta. Tá? Esse segmento de reta vai ter um ponto médio. Que aqui, né, de acordo com esse plano cartesiano, é evidente que esse pontinho aqui, ó, M, que tem coordenadas 6 e 4. Bom, mas como que a gente chega nesse valor de M, né? Dados dois pontos quaisquer, né, do plano cartesiano. Como é que a gente chega nesse ponto médio? Então, primeira partezinha aqui, ó, que a gente vai pensar é o ponto médio. Bom, então a gente, para iniciar essa ideia, a gente vai considerar 2 pontos. Então, vou pegar aqui um ponto A, que eu vou chamar de XA, YA, ou você poderia chamar de X1, Y1, tanto faz, tá? E o ponto B, que eu vou chamar aqui de XB, YB. São 2 pontos distintos do plano cartesiano, x, y. Como é que a gente acha aqui o ponto M? Então, como a gente tem duas extremidades aqui, né? Essas duas extremidades vão fornecer para a gente um ponto médio. Esse ponto médio tem coordenadas que eu vou denotar aqui, ó, por xm, x médio e y médio. Como que a gente calcula as coordenadas xm e ym, que é, na verdade, as coordenadas do ponto médio desse segmento AB? Bom, como o próprio nome diz ponto médio, então para a gente calcular essas coordenadas, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente calcular a coordenada do ponto médio de AB, a gente vai pegar as coordenadas de x, do ponto A e do ponto B, respectivamente,
somar e dividir por 2. Então, se a gente pegar aqui, ó, nessa situação, o que acontece? Se você pegar a coordenada de A, somar com a coordenada de B, então você vai ter aqui, ó, 4 mais 8, 12, divididos por 2, dá aqui o 6. Ó. De forma análoga, a gente pode pensar isso para o YM. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui para achar o YM? A gente vai pegar o YA mais o YB e dividir por 2. Nota que aqui também dá certo. Ó. Se você pegar aqui, ó, 6 mais 2 dá 8. 8 divididos por 2 dá 4. Ah, mas dá certo para qualquer situação? Sim, ó, você pode pegar dois pontos aleatórios aqui no plano cartesiano. Por exemplo, vou pegar aqui outros dois pontos aqui. Ó. Vou pegar, por exemplo, esse ponto negativo. E vamos pegar aqui um ponto que está aqui no terceiro quadrante. Vamos ver se a gente consegue achar aqui o ponto médio dele. Então, vamos supor que eu tenha esse segmento aqui. Ó. Tá? Estou destacando em verde, faz de conta que é uma reta. Então, você tem esse ponto aqui, ó, de coordenadas menos 10 para x e 4 para y. E tem esse outro ponto aqui que tem coordenadas menos 2 para x e menos 4 para y. Lembrando sempre que é primeiro coordenada para x, depois coordenada para y ponto. Então, eu vou chamar aqui de ponto C e vou chamar aqui de ponto D. Então, aparentemente, o nosso ponto médio está aqui, ó. É o ponto menos 6 e 0. Tá? Vamos fazer as continhas aqui e vamos ver o que acontece. Se eu for calcular o xm desse ponto, então vou somar as coordenadas de x, né? Então, vou fazer aqui, ó, menos 10, que é a primeira coordenada, mais a segunda coordenada, que é quanto? Menos 2. E dividir isso aqui por 2. Então, vou ter aqui, ó, menos 12 divididos por 2, que é igual a menos 6. Então, está aqui a coordenada x do ponto médio. Se eu pensar agora no YM, então eu vou ter o seguinte, ó, pegar a primeira coordenada de y4 e somar com a segunda coordenada, que é menos 4. Dividir tudo isso aqui por 2. Então aqui eu vou ter 4 com menos 4 dá 0. 0 divididos por 2 dá 0. Então daqui eu tiro, ó, que o meu ponto médio, nesse caso, vai ter coordenada menos 6 e 0. Tá? Então, assim que a gente calcula as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta AB. Então, coordenada em x, soma e divide por 2. Coordenada em y, soma e divide por 2. Algumas observações importantes, né, com relação ao plano cartesiano. Então, o que acontece assim, ó, quando você tem um ponto que ele está no eixo x, não sei se isso é claro para todos, mas é bom a gente relembrar, um ponto que está no eixo x, ele com certeza vai ter a coordenada em y0. Então, todo ponto que está aqui em cima, ó, por exemplo, esse ponto é o ponto 6 e 0, esse ponto é o ponto 8 e 0, esse ponto é o ponto 2 e 0, esse ponto é o ponto menos 2 e 0. Então, todo ponto que está no eixo x, a coordenada y dele é 0. E um ponto que está no eixo y, quem vai ter coordenada 0 vai ser o x. Então, ponto no eixo y, faltou o x. Ponto no eixo x. Então, ponto no eixo y
vai ter coordenadas assim, ó. Sempre vai ser 0 para o x e alguma coordenada y para ordenada do ponto. Tá? Então, isso também aqui é importante que vocês saibam. O baricentro do triângulo nada mais é que esse ponto de gravidade do triângulo. Então, lembre que eu falei que em geometria analítica, tudo que a gente vai analisar vai ser no plano cartesiano. Então, eu vou pegar um plano cartesiano aqui e vou considerar as 3 coordenadas dos vértices de um triângulo. Então, ó, vamos supor esse triângulo aqui, ó, que tem essas coordenadas aqui que eu vou destacar. Aqui, aqui e aqui. Você sabe, você consegue identificar quem são esses pontos desses vértices, tá? Mas a gente vai considerar, como eu falei, pontos genéricos. Então, eu vou pegar aqui um ponto A, que tem coordenadas aqui, ó, XA, YA. Vou pegar aqui, ó, um ponto B, que tem coordenada XB, YB. E vou pegar aqui um ponto C, que tem coordenadas XC e YC. E aqui, ó, você vai ter um pontinho, vai ser o ponto de equilíbrio aqui desse triângulo que a gente chama de ponto G, ponto de gravidade. Né, que vai ter coordenadas aqui, XG, YG. E, assim como o ponto médio, tem uma forma de calcular as coordenadas desse ponto, que eu vou enunciar aqui para vocês. E assim, ó, o XG a gente calcula fazendo o seguinte, a gente vai somar as 3 coordenadas de x, então XA mais XB mais XC, a gente vai dividir por 3, e o YG, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai somar as coordenadas de Y agora. Então, YA mais YB mais YC e dividir por 3. Daqui, dessas duas coordenadas, a gente vai ter o ponto G, que é o ponto de gravidade, baricentro. Esse baricentro, que é o ponto G, na verdade, o que ele é? Como que a gente encontra ele usando régua e compasso? A gente vai fazer o seguinte, usando só régua, né, nesse caso. A gente vai pegar e traçar as medianas desse triângulo. O que são medianas de um triângulo? É você sair de um vértice, tá, do triângulo e ir até o ponto médio do lado oposto. Ó, então eu estou pegando esse vértice A e indo até o ponto médio do lado oposto. O que é o ponto médio no caso, né? O ponto médio é aqui, ó. Divide esse segmento em 2 segmentos iguais. Eu posso também pegar do vértice C e ir até o ponto médio, ó, do lado oposto ao vértice C. E também posso fazer isso com o vértice B. Posso sair aqui, ó, do vértice B e ir até o ponto médio do lado oposto. Então, divide esse segmento aqui em 2 partes. Ao ponto de encontro dessas medianas, que é esse cara aqui, ó, se a gente pega qualquer triângulo e marca as 3 medianas, a gente vai ter um ponto de encontro desses 3 segmentos. Esse ponto de encontro a gente dá o nome de baricentro. Então, o baricentro também é o ponto de intersecção ou ponto de encontro, como você preferir, ponto de
ponto de intersecção das medianas de um triângulo. O que é mediana? Você pega um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, no nosso caso aqui, ó, se a gente olhar para o plano cartesiano, a gente tem aqui que as coordenadas do vértice A, né, se a gente olhar aqui, é 2 e 8, 2 para x, 8 para y. Do vértice B, a gente tem menos 2 e 4. E para o vértice C, a gente tem 8 e 2. Então, a gente pode calcular o ponto G desse triângulo. Então, vamos fazer aqui, ó, XG. Como é que a gente faz o XG? A gente vai somar as três coordenadas em x e dividir por 3. Então, 2 somado com menos 2, que é a segunda coordenada de x, mais o 8 divididos por 3. E a mesma coisa aqui com o y. Como é que a gente faz o YG? Vamos somar as três coordenadas em y. Então, vai ficar 8, 4 e 2. 8 mais 4 mais 2 divididos por 3. Então, aqui eu vou ter 8 terços, porque o mais 2 com menos 2 anula. E aqui eu vou ter 14 terços. Bom, numericamente, se você for fazer 8 terços, você vai ter aproximadamente 2,6666. Na verdade, 2,7 aproximadamente. Então, vou colocar aqui, ó, 2,6 barra, tá? Uma dízima periódica. E se fizer 14 divididos por 3, você vai ter aqui 4,6666. Então, 4,6. Se você olhar aqui no plano cartesiano, olhar bem aqui, ó, esses pontos, pro ponto que a gente marcou, deixa eu ver aqui uma cor bem boa para destacar. Vou pegar esse laranja, ó. O XG é 2,6. Olha aqui onde é que está mais ou menos o nosso XG, ó. Tá 2, alguma coisa, tá? E o YG tá 4, alguma coisa. Tá vendo aqui esse pontinho, ó? 2, alguma coisa, 4, alguma coisa. Então dá mais ou menos no plano cartesiano aquilo que a gente de fato constatou aqui nas pontinhas. Tá bom? Então, uma outra coisa que a gente pode calcular desse triângulo é a área dele, certo? Mas como eu falei para vocês, a gente está analisando coordenadas, a gente está analisando os elementos geométricos no plano cartesiano. Então, o que a gente tem aqui é coordenada. Você fala assim, como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura divididos por 2. Certo, mas aqui você não tem o tamanho da base, você não tem altura, não tem nada disso do triângulo. Você só vai ser dado para você as coordenadas. Então, a gente também tem uma relação para calcular a área, e ela é uma relação que usa matrizes. Então, para calcular a área de um triângulo, a gente usa a seguinte relação. Ó. A área do triângulo, a gente calcula da seguinte forma. Ó. Meio, esse meio justamente do base vezes altura dividido por 2, multiplicado por esse cara aqui, ó, por esse determinante, que tem as seguintes coordenadas. Ó. XA, YA, 1, XB, YB, 1 e XC, YC, 1. Então, a gente vai pegar o meio e multiplicar pelo determinante. Esse determinante aqui, ó, em módulo. Por que eu estou dizendo que é em módulo? Que pode ser que você calcule esse determinante e dê um valor negativo. Só que como a gente está trabalhando com área, então a gente vai considerar o valor positivo porque a área é um valor positivo. Tá?
Então, a gente vai pegar o meio. Esse meio, ele vem da demonstração dessa forma, ele vem justamente pelo fato da área do integral ser base vezes a altura dividido por 2. E esse determinante aqui, ó, vai fornecer justamente o produto entre a base e a altura. Também tem uma demonstração para isso, mas ela é bem complexa. Mas eu quero que vocês lembrem aqui o seguinte, ó. Você vai ter na primeira linha as coordenadas do ponto A, né? Na segunda linha as coordenadas do ponto B e na terceira linha as coordenadas do ponto C. E a última coluna dessa matriz vai ser toda preenchida por uns, tá? Só que aí a gente precisa lembrar como é que calcula um determinante desse tipo. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente fosse calcular a área desse triângulo, né, então, só para finalizar, né, a área desse triângulo é assim, ó, é meio do módulo desse determinante, módulo entre barras, tá? Esse D aqui é esse determinante, só que se ele for negativo, você vai colocar ele positivo, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos pegar aqui o nosso caso, a gente já tem as coordenadas, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai ser meio vezes esse determinante. Então, vamos colocar aqui as coordenadas de A, que é 2, 8. Depois, as coordenadas de B, menos 2 e 4. E as coordenadas de C, 8 e 2. E a última coluna vai ser preenchida por 1. E aí a gente tinha um método para calcular esse determinante que a gente viu ano passado. Como é um determinante 3×3, a gente usa uma coisa chamada regra de Sarri. E a regra de Sarri consistia no seguinte, ó, a gente vai pegar as duas primeiras colunas, né, dessa matriz e repetir aqui, ó, 2, 8, menos 2 e 4, 8 e 2. Aí a gente tinha aquele esquema de diagonal principal, diagonal secundária, que era o seguinte, ó. Então, a gente vai pegar a diagonal primária e as suas paralelas, vamos multiplicar cada um dos seus elementos e manter o sinal. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser meio do módulo disso aí. Então, vamos ver aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Como é diagonal principal, eu mantenho o sinal. Vamos lá para o próximo. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Diagonal principal, mantém o sinal, mais 64. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Diagonal principal, a gente mantém o sinal. Agora a gente vai para a diagonal secundária. E a gente vai multiplicar cada uma dessas diagonais, mas agora trocando o sinal. Tá? Diagonal secundária, onde a gente fazia o cálculo determinante, a gente trocava o sinal. Então, 8 vezes 4, 32. 32 vezes 1, 32 positivo, vem para cá, menos 32. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4 positivo, vem para cá, menos 4. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. Troca o sinal, vem para cá, mais 16. E aí a gente vai fazer continha para achar a área desse triângulo. Então a área vai ser aqui, ó, meio. Vamos ver a continha aqui que a gente tem. Então 8 mais 64, vamos somar os positivos, né? 8 mais 64 dá 72, aqui 72. 72 com mais 16 dá 88. Então 88 positivo. E aqui de negativo eu tenho quanto? Tenho menos 4, menos 8, menos 32 dá menos 40. Então aqui, ó, 88 menos 40 dá 48. Módulo de 48 positivo continua sendo 48.
E eu tenho que ser positivo. Se por um acaso esse determinante desse negativo, você ia considerar o valor positivo. Por isso que eu coloco aqui em módulo, porque se for negativo o resultado desse determinante, você vai considerar o valor positivo. E meio vezes 48, a gente tem aqui, ó, 24. Então a área desse triângulo aqui é 24 unidades de área. Então a última parte aqui que a gente vai estudar é o alinhamento de 3 pontos. Por que eu falo de área antes de falar de alinhamento de 3 pontos? Porque assim, ó, se a gente tem um triângulo no plano cartesiano, então vamos supor que eu tenho aqui, ó, um triângulo qualquer no plano cartesiano. Com certeza, vocês vão ter que concordar comigo, que esses 3 pontos aqui, eles não estão alinhados. Os vértices não estão alinhados, porque se eles estivessem alinhados, eu não teria um triângulo, certo? Então, num triângulo, nunca os 3 vértices vão estar alinhados. Concorda comigo? Não tem como, porque senão não tem um triângulo. Só que se vamos supor que essa eventualidade ocorresse, tá? Se esses 3 vértices aqui eles estivessem alinhados, eu tivesse essa situação aqui, ó, uma linha de tal forma que esses 3 vértices estivessem assim, ó. Qual seria a área desse triângulo? Que tem os 3 pontos dispostos dessa forma. Vocês concordam que essa área aqui, ó, teria que obrigatoriamente ser igual a zero? Então, para descobrir se esses 3 pontos são alinhados, a gente vai pegar aquela área do triângulo, que é meio daquele determinante xa, ya, 1, xb, yb, 1, xc, yc, 1 e igual a zero. Então, esse meio que está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então, você vai fazer 0 divididos por meio, vai continuar dando zero. Então, para a gente calcular, ou melhor, para a gente verificar se 3 pontos eles estão alinhados ou não, eles são colineares ou não, a gente vai verificar esse determinante aqui, ó, xa, ya, 1, xb, yb, 1, xc, yc, 1. Se esse determinante der zero, ou seja, a área desse triângulo de vértices ABC vai ser igual a zero, significa, obviamente, que esses 3 pontos estão alinhados. Tá? Então, vamos verificar se isso de fato acontece. Então, vamos pegar 3 pontos aqui do plano cartesiano que estão alinhados. Tá? Vamos supor que eu pegue esses 3 pontinhos aqui. Ó. Então, esse ponto aqui é o ponto 2 para x, 6 para y. Esse aqui é o ponto 0 para x e 4 para y. E esse aqui é o ponto menos 2 para x e 2 para y. Bom, vamos calcular o determinante referente a esses 3 pontos. Se ele for zero, significa que está alinhado. Nesse caso, ele tem que dar zero, porque a gente pegou 3 pontos que estão numa mesma reta. Eles estão alinhados, então o determinante tem que dar zero. Ah, mas eu preciso colocar aquele meio na frente? Não, porque a gente já sabe que está alinhado. Então, se a gente quer constatar somente se esses 3 pontos estão alinhados ou não, a gente calcula aquele determinante e vê se ele é igual a zero. Se ele não for igual a zero, significa que os 3 pontos não estão alinhados. E aí, se eu quero achar a área desse triângulo, né, formado por esses 3 pontos, eu pego aquele resultado que eu obtive do determinante e aí sim multiplico por meio, né, o resultado em módulo, né, positivo. Então, olha aqui o que vai acontecer. Ó. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar aqui, ó, 2, primeiro ponto, né, 2, 6, a última coluna é 1, depois 0, 4, última coluna 1, menos 2,
2, última coluna 1. Então a gente vai repetir aqui as duas primeiras colunas, que é o 2, 6, 0, 4, menos 2 e 2. Então, diagonal principal aqui, ó, a gente mantém o sinal. E diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal. Então, vamos começar pela diagonal principal. Então, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Está aqui, ó. 6 vezes 1, 6, vezes menos 2, menos 12. E aqui 1 vezes 0, 0, vezes 2, 0. Agora vamos para a diagonal secundária, e aí a gente vai ter a troca de sinal. Então aqui, ó, menos 2 vezes 4, menos 8, vezes 1, menos 8, vem para cá, mais 8. Troca o sinal. 2 vezes 1 vezes 2, 4, vem para cá, menos 4. E aqui 1 vezes 0 vezes 6 dá 0. Então olha aqui que eu vou ter, ó, 8 com mais 8, né, esse 8 daqui com esse 8 daqui, 16. E menos 12 com mais 4, menos 16. Isso aqui dá quanto? 0. Então, se esse determinante deu 0, significa que os pontos, esses 3 pontinhos aqui, eles estão alinhados. Ok?